nós apanhámos pela primeira vez o Covid, que nunca tínhamos tido. As minhas patroas diziam apanha, a minha irmã mais nova também não se tinha vacinado, ela diz que contactava com toda a gente para ter, e eu dizia, eu não quero a vacina, mas também não quero o vírus. Eu não quero nem uma coisa nem outra. Eu andei este tempo todo a fazer atenção o que eu podia, não é? Eu tinha um filho em casa. Por mais que eu tivesse que ir trabalhar, eu fazia o meu cuidado. Além de estar resiliente com a situação, eu fazia o que podia. Mas quando chegou aquele momento eu disse não, então que seja, e sei que fui eu cheguei a querer fazer a vacinação para ir de férias. Eu disse, bom, agora que tem que ser, porque temos que passar pelo aeroporto, e fomos ao médico perguntar o que é que poderíamos fazer, e ele disse, não aceitem a vacina, mas façam todos os testes que ele vos propuserem. Enquanto eles propuserem testes, façam os testes e evitem a vacina ao máximo até que seja possível. E nesta altura que tínhamos que apresentar o teste, nós também fomos lá e ele já estava a dizer, apanhem o vírus, deixem-se contaminar, e aquilo foi assim uma desilusão tão grande para mim, tão grande que eu perdi a confiança que eu tinha neste médico, que era muito, me ajudou muito, foi muito usado por Deus para me ajudar numa doença crónica. Foi assim uma desilusão, apanhem o vírus e depois ficam com o teste para 6 meses. E eu fiquei super desiludida. Foi um perder de confiança, e tentei não apanhar, mesmo ele tendo dito que era a única solução plausível, e finalmente acabámos por apanhar. Eu acho que tive 1 ou 2 semanas no médico e depois apanhámos no fim de semana que era para começar, e ficámos com o teste feito para 6 meses. Eu acho que aí já tinha Deus, e eu até me questionei se Deus queria que eu fizesse o teste ou não, mas naquela altura eu decidi fazer, e fiz com o Kenzo e fiz com o Ricardo. Sintomas não foram praticamente nenhum, não os dois. O Ricardo sim, nem conseguia falar. Eu é que fui ao médico por ele enquanto ele ficou na cama. Eu expliquei os sintomas que ele tinha enquanto ele ficou na cama. Mas eu tive uma dor de cabeça que o meu filho depois quis ir a um parque, estava tanto frio lá na rua que eu cheguei a casa e já estava boa. Foi um despertar que aquilo já era tido para mim como a possível marca da besta, porque não era uma vacina, era um experimento. Além que eles deram um nome de vacina, mas aquilo era um experimento. E eu dizia a toda a gente, isto é um experimento, não é uma vacina. Se eles dissessem às pessoas, vocês querem levar um experimento no vosso corpo, se calhar algumas pessoas iam, outras possivelmente não, ou não tantas quanto as que foram. Mas dizendo que era uma vacina, as pessoas foram, e depois sendo pressionadas de tal forma, com um preço tão exorbitante ao final do mês para muitas das pessoas, para outras se calhar era-lhes igual pagar esse preço ou pagar mais, ou não sei. Foi o momento em que eu descobri Deus, porque nessa altura eu tive uma pressão grande, uma injustiça grande, e ao ver todo o mal de governos, rituais e tudo, eu vi também que havia um Deus. E a partir daí foi maravilhoso ver Deus a falar comigo e ter uma intimidade comigo que eu procuro até os dias de hoje, que ela não morra por mais que haja uma opressão, para que eu retenha as minhas formas de pensar e as minhas formas de viver bastante grande, porque no início foi agradável até para várias pessoas. Olha, Deus, realmente, porque não falar com Deus e pedir a Deus, mas para muitas pessoas torna-se cansativo essa
insistência, essa sede de querer ter Deus e que Ele seja o na nossa vida. Para muitas pessoas isso é cansativo. O morrer para poder ter vida deixa tudo e segue-me. E isso é uma coisa que vem naturalmente quando nós temos uma experiência com Deus e quando precisamos dele. E não é uma coisa que se faz por vontade própria, por vocação própria, sem ter o Espírito Santo de Deus. Isso não é possível. E então só a experiência que tive com Deus. E a maior de todas foi um sonho e outra foi audível. A audível foi que eu ouvi Jesus Cristo a dizer o meu nome. Primeiramente por 2 vezes seguidas e depois mais tarde uma terceira vez. E contra isso não posso negar o que eu vi. E aí eu soube que ele estava vivo. E foi maravilhoso, foi a resposta que eu precisava, foi a lógica de vida que eu precisava para continuar a ter vontade de viver. E depois disso foram várias experiências. O sonho foi que eu perguntava ao Senhor: então eu fico aqui, eu vou embora para Portugal, o que é que eu faço, para onde é que eu vou, para onde é que não vou, o que é que tem para mim, estava perdida, porque tudo o que eu tinha vivido até agora deixou de fazer sentido, porque há um Deus. Então eu não preciso trabalhar só para o dinheiro, eu posso respirar, eu não tenho que trabalhar para uma reforma, porque eu tenho a vida eterna. Então o que acontecer acontece. Se eu tiver uma estabilidade, tenho. Se tiver uma vida mais recatada, também é o suficiente, porque a minha promessa é a salvação da minha alma. E então logo aí eu reduzi bastante as minhas horas de trabalho. Eu sabia que a vacina, como sendo a marca da besta, iria ser obrigatória, mas aqueles momentos de depressão desde o 15 de janeiro, depois foi rapidamente, não sei se aquilo chegou a durar 3 semanas, porque era para durar mais tempo e depois eles reduziram. Foi retirado com alguma rapidez. E então tive um sonho onde vi à frente da porta do quarto do meu filho uns pés, mas uns pés tipo assim enormes. E esses pés, Deus falou-me assim: de quem são estes pés? E eu disse: são teus. Enquanto estiveres aqui, caminharei por ti. Se fores embora, caminharás por ti mesma. E acabou o sonho. Foi estes segundos. Deus foi muito sucinto. Então eu senti que tinha que ficar aqui no Luxemburgo. Pronto. E era muita coisa a acontecer. Foi tudo muito rápido. Foi como se eu estivesse na bênção de Deus e o que eu senti era Deus a dizer-me: avisa mais pessoas, avisa mais pessoas, avisa mais pessoas, avisa mais pessoas, avisa mais pessoas. Sempre eu tentava falar, havia pessoas que aceitavam, porque a situação era de pressão, de medo. Então pessoas aceitaram, mas hoje em dia parece que está tudo mais estável. Há guerras, há mortes, mas não é assim tão próximo de nós. E as pessoas, pronto, a coisa já está boa, a gente já não precisa tanto de Deus agora. Mas a lei de Deus e a palavra de Deus mostram que agora estamos a caminhar para o fim. E estamos a entrar num momento em que o último governo do mundo, o quarto e último, é um reino digital e humano e que vai oprimir todos aqueles que seguem Jesus Cristo. E é um governo comercial, porque a Bíblia diz claramente que não poderemos comprar nem vender, portanto tem a ver com sistema financeiro, tem a ver com muitas situações, e Deus estava a alertar, mas eu tinha em mim que isso iria acontecer muito rápido. Muito rápido. Eu estou salva, estou perdoada, quero que Jesus vai chegar e vai ser muito rápido. E eu estava feliz, eu era uma pessoa que
guardava muita tralha, qualquer coisinha eu guardava. Eu destralhei a minha casa, eu tinha livros que eu disse, se eu quero Jesus, eu não preciso destes livros. Se eu quero seguir a Deus e se Ele vai chegar, eu não preciso mais destas coisas todas. Eu destralhei e hoje chego ao ponto de saber que havia lá livros que eu hoje preciso mesmo para perceber a Bíblia. E eu tinha-os e eu fui dar. Eu coloquei em locais onde as pessoas podem servir e assim, Deus tinha tudo, só que eu fiz tudo por instinto carnal e não por outras situações e olha, desfiz-me de coisas que hoje me faziam falta, que não tive a oportunidade de voltar a ter, mas Deus tem-me guiado e Deus tem mostrado que às vezes Ele diz-me que eu sou mimada porque eu tenho tudo na internet, mas ainda acredito também nos livros. E pronto, esta foi a minha experiência com Deus. Eu precisei de aceitar a morte com resiliência para Deus me dizer que Ele é a vida e que Ele está vivo e que mais nada importa, que Ele está a chegar. Não temos datas, mas temos a observação de como o mundo está a ser guiado, em que a inteligência artificial será a última besta do mundo, porque irá controlar as nossas palavras, irá controlar tudo o que fazemos. Mais e pior do que foi no Covid, toda esta situação é bíblica. A situação de eu ouvir a voz no meu ouvido direito a chamar o meu nome e eu pensar que era o Ricardo que estava ao meu lado a dormir. Ricardo, chamaste-me. Eu disse não e eu voltei a dormir novamente. A voz, Sara, era uma voz masculina, assim, trazia uma paz. Eu disse, Ricardo, agora tu chamaste-me. Eu ouvi. Ele disse não. E eu aí percebi que foi Deus. E só mais tarde eu percebi que a mesma coisa aconteceu com Samuel, um pequenino, uma criança pequena que estava no templo de Deus e foi exatamente como aconteceu comigo. E essas coisas são experiências com Deus que não nos podem, não deixam dúvidas de que Ele está a chegar. E Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e se elas me deixarem entrar eu cearei com elas. E eu ouvi a voz. E também há uma passagem, ou uma música, não sei, quando eu era mais nova, que era, e dizei uma palavra e eu serei salvo. E Deus disse o meu nome. Jesus disse o meu nome. Mas depois há toda uma descoberta, Eu primeiro descobri Deus. Quem é Ele, o que Ele quer, o que Ele faz, o que é que eu tenho que mudar, Logicamente percebi logo que havia coisas que eu fazia mal. Eu, a partir de que soube que Deus estava vivo, que Ele me ouvia, que Ele me falava, eu comecei a orar durante as refeições, tudo. Eu só falava com Deus, fazia tudo. Se Ele ouve, eu agradeço, é normal, está aqui, Ele ouve, mas como eu vi alguém dizer, a carne é mais forte e às vezes passa por cima, mas a fé é maior que tudo. Não fui muito sucinta, esta é a minha experiência, muitas outras já tive após estas situações e esta descoberta de Jesus Cristo vivo, Salvador, morreu por nós e está lá a olhar todos os momentos, todos os segundos, todos os milésimos de segundos, Deus não dorme. E eu vivo muito isso na minha vida, na minha casa, por mais que isso incomode as pessoas que vivem à minha volta. Mas este é o meu testemunho e eu entrego e que faça sentido para vocês. Que Jesus Cristo vos abençoe nas vossas vidas. Amém.